Bom dia pessoal, vamos analisar os jogos desta segunda-feira, 4 de julho de 2022. Mas antes temos a lista de sábado para conferir. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um curso. Esse curso não é meu, não é sobre futebol e eu também ainda não fiz esse curso. Se vocês ainda não estão ganhando dinheiro com as apostas esportivas, pode ser interessante para tentar ganhar uma renda extra. Então clica no link e veja a página de vendas. Vocês podem comprar o curso e se não gostar do curso, vocês têm 7 dias para pedir o reembolso. Mas aí vocês precisam ficar atentos no prazo, porque se passar de 7 dias, provavelmente vocês não vão conseguir pedir o reembolso. Outra coisa, se vocês pagarem através do boleto bancário e pedir o reembolso, vocês vão receber também cada centavo. Só que aí o processo é um pouco mais lento, porque vocês vão precisar mandar uma conta bancária para o dinheiro ser depositado. No cartão de crédito não tem esse problema, porque o valor é estornado na fatura. Então eu recomendo quem for comprar e pagar com o cartão de crédito. Então fiquem atentos no prazo de 7 dias, não só desse curso, como de qualquer outro curso que vocês comprarem na internet. Dito isso, vamos conferir a lista de sábado. E começamos com o Beck Fluminense, que meteu um chocolate para cima do Timão, venceu aí por 4-0. Aos 15 minutos já abriu o placar. Um Corinthians cheio de garotos, o Fluminense fez o que deveria fazer e foi lá e fez 4-0. E o Galo, que venceu o Juventude e bateu o over mais de 2 gols. Na lista também estava o Beck Ceará contra o Internacional e não bateu. A equipe do Ceará até abriu o placar aos 19 minutos, mas aos 23 sofreu um empate. A partida terminou mesmo nesse 1-1. O Ceará até marcou um gol aos 66 minutos, mas foi anulado. O Flamengo venceu o Santos fora de casa por 2-1. Na lista também estava o Beck Palmeiras contra o Atlético Paranaense e não bateu. O Atlético Paranaense venceu por 2-0 e poderia ter feito mais gols. O Palmeiras foi melhor aqui nos minutos finais, depois que tomou 2-0. Aí o Palmeiras cresceu, poderia ter feito um gol ali e até talvez empatado o jogo. Mas até então o Atlético Paranaense teve chances de ampliar essa vantagem. É o que eu falei com vocês, eu não gosto de colocar essas odds baixas. E o Atlético Paranaense, mesmo com o time misto, foi lá e venceu por 2-0. E o Furacão do Felipão embalou, já é o segundo colocado, está 2 pontos atrás do Palmeiras. E para fechar a lista de sábado, estava o Lei Náutico contra o Novo Horizontino e não bateu. A equipe do Náutico venceu por 3-1, terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0. Aos 2 minutos abriu o placar. A equipe do Novo Horizontino foi melhor em alguns momentos do jogo, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mas o Náutico venceu e saiu da zona de rebaixamento. Então a lista de sábado foi uma lista bem ruim, foram 3 erros e apenas um acerto. Vamos agora analisar os jogos desta segunda-feira. É uma segunda-feira com poucos jogos. Eu vou aproveitar para assistir alguns jogos do Campeonato Argentino para entender um pouco mais como que as equipes jogam, mas por enquanto eu vou deixar de fora. Campeonato Brasileiro, temos uma partida, Red Bull Bragantino contra o Botafogo. A equipe do Red Bull Bragantino na 12ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Botafogo na 10ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 13ª colocação. Em 7 jogos são 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Botafogo ocupa a 6ª colocação. Em 7 jogos são 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Red Bull Bragantino por 2-1, empate por 1-1 e vitória do Botafogo por 1-0. A equipe do Red Bull Bragantino vem de derrota, perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense por 4-2. Jogando em casa, os últimos 3 jogos são 2 vitórias e 1 derrota. Perdeu para o Internacional, venceu o Flamengo e venceu o Coritiba. E a equipe do Botafogo vem de derrota, perdeu para o América Mineiro por 3-0 pela Copa do Brasil. Jogando fora de casa, os últimos 4 jogos, o Botafogo tem 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E nesse jogo eu vou colocar a equipe do Red Bull Bragantino em back. O Botafogo ainda é uma equipe em formação, às vezes joga bem, mas
não vem fazendo uma boa campanha também fora de casa. Pode ser interessante também para buscar alguma coisa no mercado de gols, mas eu vou colocar aqui só o back Red Bull Bragantino. Dando sequência, Campeonato Mexicano eu vou ficar de fora. Major League Soccer, Orlando City contra o DC United. A equipe do Orlando City na quinta colocação nos últimos 5 jogos, são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do DC United na 14ª colocação nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Uma race bem horrorosa. Jogando em casa, a equipe do Orlando City ocupa a 21ª colocação. Em 8 jogos tem 4 vitórias e 4 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do DC United ocupa a 23ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Orlando por 2-1, vitória do Orlando por 1-0 e vitória do DC United por 1-0. A equipe do Orlando vem de um empate pela Copa dos Estados Unidos, mas conseguiu a classificação. Pela MLS, o último jogo foi derrotado pelo Cincinnati por 1-0. E a equipe do DC United vem de 2 derrotas, perdeu fora de casa por 1-0 e perdeu em casa por 3-1. E aqui eu vou colocar a equipe do Orlando em back. Não vai ser um back muito fácil. A equipe do Orlando não vem jogando muito bem. Dando sequência, Colorado contra o Austin. A equipe do Colorado na 12ª colocação nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Austin na 2ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Colorado ocupa a 6ª colocação. Em 8 jogos venceu 5, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Austin ocupa a 3ª colocação. Em 5 jogos venceu 5, empatou 1 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles: vitória do Colorado por 3-0, vitória do Colorado por 1-0 e vitória do Austin por 3-1. A equipe do Colorado vem de derrota, perdeu fora de casa, e a equipe do Austin vem de vitória, venceu fora de casa. Esse back Colorado a 1,73 eu acho que é bem arriscado. Pode ser interessante aqui para buscar alguma coisa no mercado de gols, mas eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Dallas contra o Inter de Miami. A equipe do Dallas na 5ª colocação nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Inter de Miami na 8ª colocação nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Dallas ocupa a 10ª colocação. Em 8 jogos venceu 5, empatou 1 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Inter de Miami ocupa a 24ª colocação. Em 7 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Dallas por 2-1. A equipe do Dallas vem de derrota, perdeu fora de casa para o Los Angeles por 3-1. E a equipe do Inter de Miami vem de vitória, venceu em casa o Minnesota por 2-1. Aqui eu acredito que o Dallas vai vencer essa partida, mas essa odd de 1,53 eu acho muito baixa. Aqui, se o Inter de Miami começar melhor, essa odd vai explodir para cima, rapidinho vai chegar a 2. Por isso que eu falo que a MLS no ao vivo dá para buscar boas oportunidades. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, La Galaxy contra o Montreal. A equipe do La Galaxy na 7ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Montreal na 1ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do La Galaxy ocupa a 18ª colocação. Em 9 jogos venceu 4, empatou 1 e perdeu 4. Jogando fora de casa, a equipe do Montreal ocupa a 4ª colocação. Em 9 jogos são 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do La Galaxy por 2-1, vitória do La Galaxy por 1-0, vitória do La Galaxy por 2-0 e vitória do Montreal por 3-2. A equipe do La Galaxy vem de derrota, perdeu em casa para o Minnesota por 3-2. E a equipe do Montreal vem de vitória, venceu fora de casa o Seattle por 2-1. Pelo momento dos times, essa odd de 1,75 para o La Galaxy é baixa. Mas aqui é um jogo para leitura. No pré-live eu vou deixar fora da lista.
Então a lista de segunda-feira ficou aí com back Red Bull Bragantino e back Orlando City. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.